Muito bem, meus irmãos, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 15, versículo 14. Você pode deixar seu texto aí em mãos, aberto, e a gente vai, nesse primeiro momento, pensar até o versículo 21. Mas depois a gente vai ler o capítulo todo. Todos acharam? Romanos 15, do 14 em diante, nesse primeiro momento, até o versículo 21. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Vamos orar? Peça a Deus que fale com você, fale conosco. A palavra dele é viva, ele está aqui e ele fala. Deus não ficou mudo, nós é que precisamos de ouvidos para ouvi-lo. Amém? Que o Espírito de Deus gere escuta do coração nesta manhã, em você e em mim. Oremos. Senhor, prepara o nosso coração para te ouvir. Nosso coração é inquieto, às vezes ansioso, nosso coração às vezes se entretém com outras coisas, e nós pedimos que nessa manhã o nosso coração pare tudo e escute o que o Senhor tem a nos dizer. Dá-nos esse coração rendido, dá-nos esse coração que se cala diante do Senhor. Dá-nos esse coração que perde as resistências diante da tua voz. Se o nosso coração resiste à tua voz em alguma coisa, nós pedimos ao Senhor nessa manhã. O Senhor é maior do que o nosso coração. O Senhor é maior que o nosso coração. Dá-nos também uma mente renovada. Dá-nos uma mente, Senhor Deus, que quer conhecer a Bíblia. Dá-nos uma mente, Senhor Deus, que quer aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. E que esse ensino que o Senhor nos dá na palavra reforme a nossa vida. Esse ensino que está na tua palavra, a gente não deixe só como informação, mas a gente, Senhor Deus, com um coração que te ouve e crê no Senhor, a gente possa trazer esse ensino para a vida. E pedimos o poder do teu Espírito para que possamos fazer os ajustes na maneira como vivemos, porque queremos andar na palavra. Queremos viver a palavra. Queremos saber a palavra para colocar a palavra em prática. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento e iluminação do Espírito, para que a nossa mente compreenda o que a tua palavra tem a nos dizer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
O tema de hoje, à luz desse texto, é a missão da igreja. Então eu vou pedir para você duas coisas que a gente precisa ter de partida aqui. Primeira coisa, a igreja não tem missão. Quem tem missão é Deus. Então precisa ficar claro para mim e para você. O nosso Deus é um Deus em missão. Qual é a missão de Deus? Trazer de volta, resgatar a quem Ele quer da sua criação. Deus é um Deus em missão e Ele dá conta. A missão é dele, Ele é poder, Ele tem poder, Ele busca, Ele é... A Bíblia está cheia de imagens que mostram que o nosso Deus é um Deus em missão. Ele é o pastor que vai buscar a ovelha perdida. Ele é aquele que não deixa nenhuma se desgarrar, porque Ele é, essa é a missão. Aí você vai dizer assim, nossa, Deus me quer, Ele quer você? Claro que quer. Nós somos alvos dessa missão que Ele tem. Agora, Ele é tão gracioso no trato. A obra dele precisa só dele, mas ele fala assim, eu vou deixar aqueles que eu alcancei, ele oferta a possibilidade da gente fazer parte dessa missão dele. Para nós não é um peso e uma responsabilidade, é um privilégio. Espera aí, Deus, a missão acontece por causa dele, no poder dele, ele prepara tudo, mas ele nos dá a oportunidade de participarmos de uma obra maravilhosa. E essa missão, à luz desse texto que a gente leu, que aí a gente pode dizer, Deus nos dá, a missão da igreja é a gente fazer parte dessa missão de Deus. Ela tem 3 âmbitos. O que é âmbito? 3 ideias, 3 esferas. Uma não é melhor que a outra, mas as 3 precisam estar em equilíbrio. E aí o meu objetivo é que você coloque esses 3 âmbitos como critério, como raio-x para o seu fazer na vida. O que é esse fazer? O que você faz do levantar, escovar o dente, vestir a roupa, tomar banho, cuidar do seu corpo. Se você vai estudar, trabalhar, ler, preparar um café para você, para alguma pessoa, se você vai lavar o chão da sua casa, uma louça, pôr a louça na máquina de lavar, glória a Deus pela tecnologia, amém. Se você vai pôr a roupa íntima na máquina de lavar roupa, ou se você não tem secadora, vai pôr no varal, que é uma tortura, você vai pôr para secar, ou lavar o banheiro. A pior fase do serviço de casa é lavar o banheiro. Não sei, é serviço que você faz a Deus, à família, no seu trabalho, nos seus estudos, na igreja. Nós, em todas essas coisas, o raio de ação do nosso fazer. Eu queria que você trouxesse esses 3 âmbitos para tudo que você faz. E a gente pudesse avaliar como que está o nosso parâmetro de missão e serviço. Que âmbitos são esses? Missão envolve o próprio serviço, presença e oração. Serviço, presença e oração. Essas 3 coisas, à luz desse texto, precisam estar em retroalimentação. Agora, pensando nos primeiros versículos que a gente leu, vamos pensar como é um serviço em missão, à luz desse texto. É um serviço que brota de adoração. E aí eu quero colocar 2 figuras, o servo e o sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdote era um dos ofícios que Deus levantou e era a pessoa responsável pelo serviço no templo. Primeiro no tabernáculo e depois no templo. O serviço da adoração. Serviço na adoração. A tarefa dele era representando o povo diante de Deus, estar na presença de Deus, derramar a adoração, o sacrifício, e Deus aspirar aquela adoração, aquele sacrifício como algo agradável. Lógico que todo aquele rito, ele tinha que se fazer acompanhar de coração quebrantado, coração humilhado diante da santidade de Deus, como o salmista diz no Salmo 51, que sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. É isso que valida o rito.
Mas o fato é, o que resume o ofício sacerdotal é a vida diante de Deus, do ser dele, diante da presença e da santidade dele, e coração curvado diante desse espetáculo. Uma consciência bíblica de quem Deus é, e uma consciência bíblica de quem nós somos diante dele, não com medo, nem com temor, mas com uma reverência e amor e vulnerabilidade à presença, ao ser dele e à presença dele. Paulo está dizendo que quando ele foi servir, e o ministério dele era levar o evangelho aos gentios são pessoas que não nasceram no berço judaico, pessoas de uma cultura fora do judaísmo no mundo greco-romano, e que Deus chamou um judeu muito fervoroso para ser um missionário, servir com o evangelho a essas pessoas. Paulo visitou a cultura greco-romana e foi expandindo, disseminando o evangelho nessas pessoas. Pessoas dessas culturas começaram a se render ao evangelho pela obra do Espírito Santo, e Deus usou Paulo. E ele diz aqui que ele fez esse serviço como um sacerdote. Meu Deus, isso aí deu um tim no meu coração. Porque nós podemos servir, mas não juntar a figura do servo com o sacerdote. Ele coloca ali, olha, eu fui um ministro, a palavra é servo, mas com os gentios, esse resultado da pregação do evangelho é uma oferta agradável a Deus, é adoração. E aí eu fiquei pensando, se nós, e não estou duvidando de você, conseguimos equalizar ou equilibrar essas duas coisas na nossa vida de serviço. Paulo está dizendo, olha, eu fui servir, eu com o coração em chamas para Deus. E se essas duas coisas não entram em equilíbrio, irmãos, o servo e o sacerdote, o serviço acontece, mas sem adoração a Deus, a missão fica comprometida. A missão fica comprometida. Agora, Paulo não lista, porque eu falei, poxa Paulo, por que você não fala da desgraça? Fala um pouco para a gente entender. Ele fala da bênção, quando a coisa está indo certo. E aí ele coloca no versículo 17, olha, eu me glorio em Cristo. Tem um monte de gentios se convertendo, resultados estão acontecendo, mas a minha satisfação, ela está em Deus. É bom servir, é bom quando Deus deixa ver os resultados, mas o que mantém o meu coração em avivamento, em fervor, em constância no fazer, é o ser de Deus e ponto. A fonte de nutrição do fazer de Paulo é o próprio Deus. E aí a gente tem que parar para pensar nisso. Ele diz, olha, essa conversão dos gentios que está acontecendo, eu dedico ela toda a Deus, porque o meu serviço é adoração. É tudo para Ele. Os resultados pertencem a Ele. E se eu não acompanhar, não tiver resultados, Deus estará lá para que Ele pudesse continuar a servir. E houve um momento na vida de Paulo, no ministério dele, que ele teve que parar de servir. Lembra quando ele foi preso? E ele disse, e agora? Não, eu alegro no Senhor, quando ele escreve a carta para os irmãos de Filipos. E gente, se alegre no Senhor, tenha contentamento em Deus. É um momento de aperto, é um momento em que eu não vou cumprir a missão, não há resultados, mas eu me alegro no Senhor, porque o serviço brota da adoração. Ele é servo pronto, mas não menos sacerdote. E aí eu queria que a gente parasse para aplicar isso para nós hoje. Amanhã é segunda, a semana começa hoje. E nós vamos para a dinâmica do serviço. A pergunta do Espírito de Deus para mim e para você é, cadê o sacerdote que adora? Não é uma cobrança, irmãos. É para a gente parar e pensar, Deus, será que eu vou fazer as coisas da minha rotina?
em adoração ao Senhor. Não é que a gente fica cantando o dia inteiro. Mas é se a gente tem a consciência de que tudo é culto e que a vida é vivida diante de Deus. Quando a gente tem adoração no serviço, irmãos, a gente não se prende aos resultados, e se Deus os dá, a gente diz, são teus. E se Deus não nos dá, ou não nos deixa saber, a gente não diz, Deus, eu vou parar de servir porque não está adiantando nada. O motivo do fazer, da constância e da persistência, ou da perseverança, um termo bíblico, é porque Deus é o motivo do fazer. Se você entrou aqui hoje dizendo, é a última vez que eu fico nesse fazer, num fazer que Deus te colocou, lá no seu casamento, meu irmão, lá no seu casamento, minha irmã, lá no seu trabalho, no ministério que Deus te deu, repense a sua motivação para o sim e para o não. A gente pode errar no fazer sem adoração e ter um fazer farisaico. E aí a gente fica chato, é difícil você pegar, quando você mesmo ou alguém tem aquele fazer farisaico, que ele quer resultado e quer que o outro tribute para ele o resultado. Você gostou? O que você achou? Tá bom? Ninguém fala nada. Não dá um resultado, não. Você não pode dar um comentário, mas ninguém me nota. Não é possível. Lá eu estou o único fiel, fazendo, e passo desapercebido. Um coração que é sacerdote não está preocupado com isso. Deus, eu fiz para ti. O Senhor recebeu. E é para ti. Por outro lado, quando o nosso coração não equilibra o servo com o adorador, o servo com o sacerdote, a gente fica dizendo, não vale a pena continuar. Eu estou cansado, a luta mina as forças, a tribulação rouba propósito. Você perde aquilo que ardeu, que eu me comprometi, que eu fui no apelo, que eu fiz o voto, vou te servir, vou pôr mão no arado e não vou olhar atrás. Veio o vento, chegou o dia mau, roubou a adoração, eu perdi Deus de vista, não vale a pena continuar fazendo. Nessa manhã, meus irmãos, Deus quer voltar e avivar as nossas motivações nele. Para que a gente continue fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, mas com avivamento, porque Deus é a nossa fonte de contentamento. Paulo fez, depois parou de fazer, e em todas as coisas ele dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na escassez quanto na abundância. Eu posso essas coisas, não porque Ele é poderoso, porque o Senhor é a fonte do contentamento. É o núcleo duro, é a fonte imutável, é a fonte provedora do ânimo dEle. É aquele ânimo estável em Deus, que mesmo quando a nossa carne está gritando no desânimo, você diz, eu vou levantar e viver. Porque Deus é o soberano na minha vida. E aí a gente diz para a nossa alma, por que você está batida? Espere em Deus, pois ainda louvarei. O ponto que Deus quer reformar no nosso caráter hoje com isso é a estabilidade nele, apesar da instabilidade das circunstâncias. E isso, irmãos, envolve adoração que traz luz para o contentamento. Onde está a minha e a sua fonte de contentamento? Se ela não está em Deus, você não é estável, eu não sou estável e o nosso serviço é inconstante. A gente vai nas empolgações e quando ela passa a gente murcha. E isso acontece comigo, isso acontece com você. Mas quando a gente coloca no servo a figura do sacerdote, a gente diz não. Minha fonte provedora de força para o fazer é Deus e eu não posso me privar de estar na presença dele, diante dele. A gente poderia ir embora para casa só com isso aqui. Já tem muita coisa para a gente orar, para a gente rever, para a gente se consertar, se ajustar e dizer, Deus, sopra porque eu quero um avivamento naquilo que eu faço. Deus precisa nos avivar, irmãos, para as tarefas cotidianas. Nós precisamos sair daqui hoje buscando a Deus. Deus, eu quero ver o Senhor como motivo para aquele ambiente horrível que eu tenho lá no meu trabalho. Mas o Senhor é um motivo e eu quero ser pleno. Eu quero ser um adorador do Senhor naquele lugar onde não há adoração ao Senhor. Ou, aliás, a profanação talvez você encontre lá.
Mas você está com o coração em chamas para o Senhor, porque o servo é abastecido por um sacerdote que vive diante de Deus. Aí você diz, isso aí é para pastor. Não é, não. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade, nação santa, povo de propriedade exclusiva, me ajuda, a fim de proclamar, comi alguém? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos escreveu o discípulo Pedro, inconstante, que estava ali com a Bíblia ambulante diante dele, que é Jesus, mas antes do sopro do Espírito Santo, aquilo não fazia sentido, ele não via plenamente, mas quando o Espírito de Deus soprou e validou toda aquela Bíblia, aquela avalanche de Bíblia de conhecimento que Jesus Cristo foi colocando neles, ele pôde, sob a inspiração desse Espírito, nos dizer isso. Você é sacerdócio real. Você é sacerdote real que pode entrar na presença de Deus e dizer, eu quero ficar embebecido do Senhor e lidar com aridez no fazer, mas com águas vivas dentro de mim. Irmãos, eu queria que a gente reformasse um pontinho, a nossa inconstância. Inconstância no cotidiano. Inconstância no cotidiano, ou se as nossas ações cotidianas são permeadas de adoração e plena satisfação em Deus. Que o Espírito de Deus aplique isso para mim e para você. Esse serviço, ainda, os outros 2 pontos vão ser, mas o serviço então é com adoração. Ainda, pensando nesse primeiro trecho que a gente leu, versículo 19, ele dá alguns parâmetros, que eu falo, oxe, Jesus, aí o Senhor nivelou lá em cima, hein? Cumpre isso em nós, como a gente cantou hoje, o Espírito de Deus está aqui e opera, e cativo é liberto, ferido é sarado, enfermo e doente enfim, Deus, ele vai operando tudo isso. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, antes até, versículo 18, não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Olha como é feito os parâmetros desse serviço em adoração. O serviço é para quê, irmãos? Para que os gentios obedecessem a Deus. Eu acho isso sensacional. Ele está dizendo, bom, eu estou ganhando pessoas para que elas olhem para Cristo. Todo o meu serviço é para Jesus, é a lógica de João Batista. É tudo para Ele. É para que as pessoas olhem a Ele. É para que as pessoas temam a Ele. É para que as pessoas obedeçam à luz da própria carta aos Romanos, como ele disse lá no início. Eu quero ser um pregador do Evangelho para que as pessoas obedeçam não pela imposição e nem pelo medo, mas obedeçam por fé. Ele não coloca isso aqui agora. Mas a carta se retroalimenta. Eu quero que as pessoas olhem para o Senhor e vendo a beleza dele, como essa beleza é no coração dele, adorador, elas o obedeçam porque ele é digno. A palavra dele é viva. O serviço, irmãos, não é para a gente. O serviço não é para a gente ficar bem. O serviço não é para a gente ficar... É lógico que a gente se sente bem. Lógico que é uma bênção ver Deus usar você. Mas nem sempre, vocês acham, irmãos. Vocês acham que eu saio todo domingo daqui, quando eu prego, feliz, nossa, o Senhor me usou. Nem sei se usou. Tem dia que eu falo, eu já falei isso aqui, a última vez, hein, domingo que vem eu não caio na sua conversa. Quem vai pregar domingo? Essa semana eu falei, quem vai pregar domingo, Deus? Eu não vou. Já arrumou um servo? Eu não vou. Não, o Senhor escolhe outro. Não caio mais, hoje foi o último domingo, estou brincando, irmãos. Mas às vezes eu falo isso mesmo. Falei, hoje chega. Chega. A obra é feita de muitos, Deus levanta pregadores, e o Senhor levanta, e eu não vou mais. Por quê, irmãos? Deus vai, e você vai continuar servindo, porque é tudo para Ele. Não é nada para nós. Você faz as coisas lá no seu trabalho, e é para a glória dEle. Mas eu não vejo nada, parece que não tem eficácia, eu fico ali. Já falei para vocês, põe a Bíblia no teu filho, quem é pai?
Vai pôr na Bíblia, mas parece que eu ensino, ele faz o contrário. Põe a Bíblia no teu filho e dobre o teu joelho para que o Espírito de Deus encontre a Bíblia nele. Porque é isso que ele quer encontrar quando chegar a hora dele fazer a obra. Põe a Bíblia em você. Põe a Bíblia no teu casamento. Põe a Bíblia nas tuas dinâmicas das relações interpessoais. Põe a Bíblia no teu põe alfabetismo bíblico na tua motivação para trabalhar, para cuidar do corpo. Se limpa dos alfabetismos da cultura, das tradições familiares, quando elas não estão centradas no Evangelho. Se alfabetiza de Bíblia, da linguagem do reino, porque o serviço é para a obediência a Deus, conforme está na palavra. Outro parâmetro do serviço, palavra e ação. O serviço não é só palavra, o serviço não é só ação, o serviço é essa coerência. O livro de Atos mostra, os evangelhos e o livro de Atos nos mostram isso, que Jesus Cristo pregou e fez muitas coisas. É palavra na vida, é vida com palavra. É a convergência de um caráter moldado pelo Evangelho. Que serviço é esse? Não é aquela... E faz com talento, com técnica. É importante aperfeiçoar o serviço com técnica. É importante otimizar o tempo. Quando eu mudar de casa, eu já falei, a minha casa é uma cozinha desse tamanho, mas vai ter uma lava-louça. Depois que eu fui lá na Filadélfia, falei, nunca mais. Põe a louça ao longo do dia, vai dormir, amanhã, trabalha aí. Se vira, e aí abre a louça lavada, é de Deus. Não, otimiza o tempo, usa a tecnologia, mas meu irmão, é palavra e ação. É palavra e ação. Não é um fazer e fazendo e se perdeu no caráter. Por outro lado, também não é um estoque de teologia. Não, eu preciso saber mais, ainda não sei. Se alguém me perguntar quem é Jesus, eu não sei responder. Se o Cristo falar, vai dar uma devocional, não, eu não estou preparado. Não, meu irmão, dá o pão que você tem aí. Partilha. É pouco, pequeno, mas Deus multiplica. Agora, o que a gente precisa pensar é que o serviço é essa convergência de palavra com vida, palavra na vida. Se você quer só fazer, ou se você quer só saber, você precisa deixar o Espírito Santo trazer a junção, palavra e ação. Mas também buscar sinais do reino. Ele falou, eu fiz o serviço com sinais do reino, poder de Deus e o povo maravilhado. E aí ele ainda fecha dizendo, poder do Espírito. Agora eu quero que todo mundo olhe aqui. Irmãos, poder do Espírito não é coisa de pentecostal. Poder de Espírito é para crente de todas as tradições. Poder do Espírito é para você. Sem poder de Espírito, sabe o que você vai fazer? Nada. Todos os discípulos tinham Bíblia. Eles andaram com a Bíblia. Você entende que eu estou falando de Bíblia? Eu estou falando de Jesus. Eles andaram com a Bíblia ambulante. João deitou a cabeça no peito de Jesus. Mas enquanto eles estavam vendo as coisas, homens andando como árvores. Eles viam, mas não viam direito. Quando aquela avalanche, aquele curso intensivo que eles tiveram, virou. E ele fez sentido na vida deles. Quando o Espírito foi enviado. Irmãos, você não vai passar por prova porque a sua carne aguenta. Você não vai educar seus filhos, suportar aquele chefe corrupto, ou a trama dos homens, ou as ofertas de Satanás lá no teu ramo, no mercado de trabalho que você está. Com a sua própria força, você precisa do poder do Espírito para suportar, para vencer tentação, para dizer não e para dizer, Deus, me dá graça de suportar essa prova. A nossa carne não sabe sofrer. E é por isso que a gente precisa olhar isso aqui que Paulo está dizendo, eu quero, Senhor, sinais do reino, poder de Deus e o povo maravilhado com o Senhor, porque eu quero ver o Espírito agir com poder, porque o Espírito toma a palavra, confirma na mente e no coração e forma uma consciência bíblica trabalhando na vontade. Irmãos, é o poder do Espírito.
E é por isso, irmãos, que a gente não pode cessar de pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, estudar a Bíblia para nós mesmos e não desesperarmos e nem perdermos a esperança sobre nós ou sobre pessoas. Porque se o Espírito de Deus soprar e vivificar a palavra ali, milagres acontecem. A gente não está autorizado a não orar por isso. A gente está olhando isso na Bíblia, dizendo, Deus, é esse o parâmetro. Eu não sei quando o Senhor vai fazer, mas eu quero pedir, manda sinais do reino aqui. Senhor, manda poder do Espírito nessa prova. Senhor, eu quero ver o poder do Espírito convencer e dominar a vontade daquela pessoa. O Evangelho está lá. Eu quero ver meu pai. Eu quero ver meu marido, eu quero ver meus filhos, eu quero ver meu irmão, eu quero ver aquele meu amigo da faculdade, eu quero ver aquela pessoa que resiste ao Senhor, que está fechada e cega. Mas se o seu Espírito vivificar a palavra ali, a gente vai ver transformação. Não cesse de orar. Ele está dizendo, o serviço é para a obediência, palavra e ação, sinais do reino, poder de Deus, maravilha entre o povo no poder do Espírito, porque o Espírito toma a palavra, confirma na mente, forma a consciência bíblica e trabalha na vontade. Meu Deus, com todo respeito, irmã Márcia, mas que psicólogo ou ciência humana consegue fazer isso? Não faz. Não domina a vontade. Quem domina a vontade é o Espírito de Deus, ele é poder. Domina a minha vontade. Olhe para você com esperança. Talvez você tenha vontade dura para algumas coisas, uma dura serviço. Deus, eu sei a Bíblia, mas não me curvo. Minhas entranhas, meus instintos, não vai. Pois se o Espírito de Deus soprar, vai. Foi na Bíblia e o mesmo Deus da Bíblia está aqui. Ore por você com essa esperança. Pronto. Primeiro âmbito da missão é o serviço, com adoração e naqueles parâmetros. Ajusta a oração aí e eleva as expectativas na Bíblia. Mas missão não é só serviço. Missão é presença. Paulo falou, gente, eu quero visitar vocês. Aí eu fiquei pensando, quantas visitas a gente faz? Encontros aqui, café da manhã, café, pizza, hambúrguer. E eu falei, Deus, como que missão permeia tudo isso? Vamos para o texto. 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí. E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ainda deixo o texto em mãos, que a gente vai só ver os últimos versículos. Ele está dizendo, bom, gente, missão também envolve presença. Eu quero visitar. Ele falou, bom, eu recebi oferta, fiz a coleta de oferta com o pessoal da Macedônia e Acaia, vou levar essas ofertas lá para Jerusalém, de lá eu vou para a Espanha e paro em Roma. Vou parar aí, mas o meu destino final é ir à Espanha para anunciar Jesus ao extremo do mundo da época que eles tinham. Tem até um mapa, trouxe mais um mapa que daquela época, interessante como eles entendiam esse extremo daquela época. Pontos para a gente pensar aqui. Missão envolve presença. Missão não se faz só com palavras, mas com presença. E o que é essa presença? Primeira coisa, ele quer compartilhar, ele já disse isso no capítulo 1.
Gente, eu quero fazer missão, eu quero ir para a Espanha, mas eu quero estar com vocês. Por quê? Porque eu quero partilhar dom. Eu preciso receber Jesus e eu quero dar Jesus. Não existe missão sem comunhão, irmãos. Não existe missão sem vida congregacional. Não tem missão desconectada do corpo. Esse negócio de separar as coisas, e ó, eu estou cuidando da minha vida, eu faço, mas eu não cuido da minha vida de comunhão com o corpo de Cristo. Paulo não fez isso. Paulo está em missão dizendo, eu estou ligado na igreja. Estou ligado na igreja, não é ligado a um programa. Mas ele está em comunhão com as pessoas. Ele dá e recebe Jesus. Precisa ver o dom em operação. Lógico que ele não tem tempo para cuidar da festa das crianças em outubro. Porque ele está, gente, vocês estão fazendo a festa aí e eu estou indo para Jerusalém e depois vou para a Espanha. Mas eu estou ligado com vocês, eu estou dando e recebendo Jesus. Por meio das práticas da vida cristã ou da dinâmica das diversidades de dons e ministérios no corpo de Cristo. E aí, isso é muito significativo, não vou aplicar. Eu queria que você pensasse nisso. Porque se o nosso serviço nos tira da comunhão, está fora da Bíblia. Por outro lado, se a nossa vida de comunhão também não desemboca em serviço, a gente virou clube. Clube do café, clube do hambúrguer, clube do vegano, do vegetariano, do não sei do que, e não sei o que mais. Está tudo certo, vamos comer e não comer. Joga bola, joga ping-pong, agora está tudo certo. A vida social, ela faz parte da vida de comunhão. Mas, meus irmãos, mais do que o ajuntamento social, é todo mundo sentando à mesa e dizendo, irmão, eu não sei se você hoje vai fazer um café, se você vai fazer uma lasanha, mas eu preciso do Cristo que está aí no seu coração. Pois é. Dá Jesus aí para mim, que eu estou pobre e necessitado. Por outro lado, há momentos em que a gente vai dizer, irmão, eu não sei fazer café, eu não gosto de cozinhar, como dizem alguns irmãos entre nós, olha, pede um iFood e fala, fui eu que fiz, e está tudo certo. Mas a pessoa vai dizer, olha, meu irmão, fazendo bem ou não, eu tenho Jesus para partilhar com você. Quanto mais próximo da presença na dinâmica sacerdotal, irmãos, mais a gente quer estar junto com o povo. A gente cantou a cena de Emaús. Quando eles estavam em crise, eles saíram de Jerusalém. Quando os olhos se abriram, vamos voltar para o meio do povo e partilhar essa bênção. Então, missão envolve presença. E isso se dá na dinâmica da comunhão. Mas também é presença para saber as necessidades. Paulo está dizendo, os irmãos de Jerusalém estão precisando. E os gentios talvez não soubessem. E Paulo é o elemento aí que está dizendo, gente, vocês precisam saber de uma realidade que está sofrendo lá. Eu não estaria aqui se não fosse Jerusalém. Ele está dizendo isso. Não é um peso e nem uma dívida, mas vocês estão recebendo muito, podem mandar essas ofertas para aqueles que estão necessitados. Paulo ali, ele está mostrando ele está sendo esse ponto de conexão entre o que tem e o que não tem. Ele está dizendo, eu é que vou lá buscar, conscientizar para que ele vá lá e o outro receba. E aí ele ainda, olha o olhar pastoral, olha o que é, irmão, não é só assim, toma aí e recebe. Por quê? Os irmãos de Jerusalém correriam um risco de dizer, eu vou receber oferta de gentil? Nem a pau, não vou. Morro de fome. E ele fala, eu tenho que levar e orem, para que eles tenham um coração, dizendo, eu posso receber, preciso receber. Irmãos, que graça. Isso é missão. Que graça, que olhar crente, que olhar sensível, que olhar amoroso, que olhar dizendo, meu Deus, eu conheço um duro de coração e conheço um que tem muito. E precisou de um Paulo para trazer o equilíbrio. E não é assim na sua família? Aí você fala, venho eu equilibrando, aquele que intolerante, com aquele que fica quieto, com aquele que fala, quando ele vai eu não vou. E aí você fala, nossa, já estou eu polvo aqui, equilibrando os pratos na minha família, lá no trabalho, conciliando todo mundo. Isso é graça de Deus.
Esteja cheio do Espírito para continuar a deixar Deus te usando assim. Há momentos em que você vai chegar para aquele dizer, você precisa crescer. Você precisa aprender a receber de quem você não quer receber porque você é orgulhoso. Deixa esse orgulho de lado. Há momentos que você vai dizer, você tem muito. Você tem muito, está na hora de você está estocando, está na hora de você doar. Não estou falando em termos materiais só. Que precisou de um Paulo ali, com presença, para olhar pastoralmente para esse, olhar pastoralmente para esse e dizer, Deus quer, a resposta está aqui. E Deus quer fazer esse equilíbrio. Isso não é problema de pastor não, meu irmão. Isso não é problema de pastor não, isso é graça do amor de Deus na vida de um crente. Se você tem filhos, um é diferente do outro. Tem 3, são diferentes. Gêmeos, deve ser diferente. E o que você vai fazer? Por que você está lá no meio? Deus, será que um que tem, o que não tem, o outro que tem, está necessitado, mas não quer receber daquele gentil? E Deus colocou você ali, no meio dessa cena, com presença, cheio de adoração, mas também como servo. Presença para ir à Espanha. Essas coisas não estão, uma não está anulando, é comunhão, é olhando as necessidades internas e também olhando aquele que não sabe. Essas 3 coisas estão em operação na missão. Mas o que nutre tudo isso, irmãos? O servo e o sacerdote. O servo e o coração em adoração vai mostrando os campos que ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho. Não é bonito isso, irmãos? Missão é serviço com adoração, mas também é visita e presença. Para a comunhão, para o equilíbrio das necessidades de suprimento e para a consciência de quem ainda não foi alcançado. E por fim, versículo 30. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem feito pelos santos, bem aceito, pelos santos. Isso para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença deles, à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus de paz esteja com todos vocês. Amém. Agora ele vai orar. E ele ora a Deus, eu sei que eu vou para Jerusalém e eu vou encontrar perigo na pregação. Não é sabendo que tem perigo que ele não vai, ele vai. E ele está dizendo, vocês orem por mim porque eu vou. Ele vai. E ele sabe que vai encontrar perigo lá. Ele está dizendo, a oração vai me preparar. Deus vai me preparar para enfrentar o perigo. Ele ora também para quê? Para que eu possa lidar com corações duros. Talvez essas pessoas tenham resistência de que eu vá lá e anuncie, e talvez eles tenham resistência de saber que gentios estão se convertendo. O judeu era muito bairrista, nacionalista nesse momento. E aí, por fim, ele diz, eu oro, porque eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Quem vai me garantir isso? Não, eu quero descansar diante de vocês, com vocês, na companhia de vocês, mas quem vai me dar esse descanso não são vocês, fiquem tranquilos, é Deus. Ele depende de Deus até para o refrigério da sua alma. Orar para enfrentar o perigo, orar para lidar com o coração duro, e orar como expressão da dependência de Deus para fazer a sua obra. Ele sabe que precisa desse descanso na presença de Deus, em comunhão com os irmãos, mas isso não é peso para eles. Nossa, nós temos que preparar alguma coisa para Paulo descansar. Fiquem em paz, orem a Deus, e ele vai fazer isso. E aí ele termina no finalzinho do 33, no 33, e o Deus de paz esteja com todos vocês. Amém. Tem autores que veem aqui a mesma postura de Moisés proferindo a bênção sobre o povo. É uma mensagem da aliança, e assim como ele diz, bom, a aliança está selada, que Deus os abençoe. E aí Paulo, a exemplo, pode estar fazendo a mesma coisa aqui. Vamos pedir a bênção de Deus sobre tudo isso. Eu queria encerrar esse sermão dessa maneira.
Semanalmente eu tenho orado ao final do culto pedindo a bênção de Deus para nós. Bênçãos específicas, irmãos, na vida espiritual, ministerial, familiar, vida física, né? Cura, saúde, na provisão material, que Deus arrume um emprego para o desempregado, ajude aquele que está num campo árido, no seu segmento, e crie situações que possa trazer provisão financeira, suprimento para você e a sua família. Mas hoje eu não quero orar assim no final do culto, eu quero orar agora, junto com vocês, pedindo a bênção de Deus. Porque a vida é vida em missão. Com emprego, sem emprego, com bons clientes ou poucos clientes, nós estamos ali postos pelo Senhor neste mundo em missão. E Deus, a bênção dele quer nos tornar adoradores no serviço, pessoas que trazem a palavra na ação, pessoas que querem ver os sinais do reino no seu serviço, que fazem o que suportam a situação que for no poder do Espírito, pessoas que estão mesmo na missão em presença, em comunhão com os irmãos, com a porção do povo de Deus, presença também lidando com o que tem e o necessitado, e essas percepções, e se vendo ali como instrumento de Deus, no amor, no pastoreio, olhando fraquezas e forças, fragilidades e forças dos irmãos. Presença também olhando, meu Deus, tem aquele que ninguém chegou. E nós estamos aqui, como que a gente vai chegar lá? E mobilizando aqueles que estão aqui, dizendo, vamos lá. Vamos lá. O que move não é a necessidade, mas é a adoração. Eu quero ir, porque o coração está transbordando de satisfação em Deus. Eu quero ir lá. Vamos lá, gente. Irmãos, eu desejo que isso aconteça aqui. A gente está aqui. E tem muita Espanha para a gente dizer, vamos lá. Não por desespero, porque a gente precisa se mostrar no mercado das igrejas. Não. Mas porque a adoração está... Rios de água viva estão jorrando aqui dentro. E como aquela mulher, a gente fala, meu Deus, eu preciso contar. Tem gente que eu estou vendo, aquele lá não sabe, ninguém chegou lá. Gente, nós precisamos ir lá. É a igreja indo. Porque a adoração está transbordando aqui dentro. Isso é avivamento, irmãos. Isso é fruto da bênção de Deus. A gente precisa orar. E Deus vai fazer. E eu queria orar. Se o seu cotidiano perdeu a adoração, se a sua vida cotidiana perdeu a adoração, é seca, é um fardo encarar a segunda-feira para você, Deus está aqui para trazer adoração nisso. Se você está aqui hoje dizendo, não quero que minha vida fosse um sábado ou domingo perpétuo, ela não é. Mas o nosso Deus está aqui para trazer o céu na terra, o céu para o seu coração, de maneira que você volte para o seu cotidiano, embebecido do Espírito de Deus, e que a gente não sirva mais sem adoração. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra, ela mostra tanto do Senhor, mas ela também mostra a luz do Seu ser sublime, santo, divino, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, as nossas limitações. Nós confessamos ao Senhor que tem sido difícil encarar a rotina. Ó Deus, e nós pedimos ao Senhor nesta manhã um milagre, um sopro do Teu Espírito, trazendo, fortalecendo os sacerdotes aqui. Sacerdotes e adoradores que carregam essa atmosfera da Tua presença para a vida cotidiana de serviço. Mexe no nosso contentamento hoje, Deus. Mexe no profundo da nossa alma. Mexe, Senhor Deus, nas nossas motivações, nos desejos ulteriores da nossa alma, que talvez o nosso raciocínio não consiga chegar lá. Nos intentos,
naquilo que não virou linguagem, naquilo que não chegou à boca, que não virou processamento cerebral. Chega lá, Deus. Teu Espírito está aqui, operando, e livre para operar nos nossos corações. Dele, é Ele fonte da vida, é dali que a vida sai, palavras e ações. Muda essa fonte. Que seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que tenha água viva fluindo dela. Essa água viva é Jesus. E que Ele seja, de fato, a alegria do viver, Senhor Deus. Como disse Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, Senhor. De maneira que mesmo em limitações nós possamos dizer, alegro-me no Senhor. Deus, que o nosso serviço seja santo, não farisaico, que o nosso serviço seja puro, Senhor Deus, embebecido de adoração. Senhor Deus, que nós também tenhamos, ó Deus, a expectativa nisso que lemos na palavra, sinais do reino, prodígios e maravilhas no poder do Teu Espírito agindo em nós, Teu Espírito agindo nos nossos filhos, Teu Espírito agindo no casamento, Teu Espírito agindo, Senhor Deus, na dinâmica da família, na dinâmica do trabalho, dos estudos, ó Deus, com a gente mesmo, com as nossas misérias, fragilidades, com aquilo que a gente olha e diz de novo, a mesma coisa, ainda continua, não consigo vencer. Ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, avive a palavra em nós, Senhor Deus, e nós sejamos transformados, nós tenhamos o nosso coração mudado, Senhor Deus, e o nosso olhar seja puro, a nossa boca seja uma boca que, ó Deus, não murmura, não blasfema, mas adora e abençoa, Senhor Deus e Pai. Muda as coisas em nós, ó Pai, por favor. Dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos a adoração na dinâmica do serviço e nos livra dessa dicotomização, dessa separação, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê uma presença, que os nossos ajuntamentos sejam em torno de Cristo, não de nós, das nossas histórias, das nossas manias, dos nossos gostos e preferências, mas sejam, ó Deus, Cristo seja o polo que nos atrai, que nos faz convergir um ao outro, Senhor. Nos livra de uma configuração de clube, Senhor, mas nos dá, Senhor Deus, uma mesa da comunhão, em que diferentes, Senhor Deus, participam do mesmo pão, ó Deus, participam do mesmo cálice, o pão e o cálice de Cristo Jesus, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de vermos, ó Deus, isso reverberando nesta igreja, Senhor Deus, crescendo nesta casa. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor também nos faça, Senhor Deus, ver a presença, Senhor Deus, no equilíbrio daquele que tem necessidade, daquele que resiste em receber, daquele que tem para dar, Senhor Deus, e que haja, Senhor Deus, o equilíbrio, ó Deus, a disposição de servir e a humildade de receber, Senhor, também. Desperta a gente para ir aonde ninguém foi, aquele que não foi alcançado, Senhor. Meu Deus, tudo é Teu aqui, Senhor, esse lugar, sala, cadeira, mesa, pessoas, formação, dons, talentos, recursos, é tudo Teu, Deus. Inquieta a gente, aguça a nossa percepção, abre o nosso entendimento para olhar e ver, Senhor Deus, uma Espanha que não foi alcançada, Senhor. Ó Deus, e a gente diga isso não com peso, nem, ó Deus, somente pela responsabilidade, mas que a adoração transborde e a gente vai dizendo, a gente precisa ir lá. É legal ir lá, é bom ir lá, a gente quer ir lá, porque tem rios de água viva jorrando aqui, que eles não bebem, que eles não sabem, mas que eles precisam conhecer. Ó Deus, que a adoração nos leve à missão. Senhor, e sobretudo, não menos importante, Deus, a gente ora, para que o medo, o perigo, Senhor, não nos afaste, não nos paralise, Senhor. Mas que a oração, Senhor, nos faça receber o Teu poder para enfrentar o que o Senhor quer que enfrentemos. Ó Deus, é oração, Senhor Deus, toda essa dinâmica da missão seja desenvolvida numa vida de oração. Traz o Teu povo para o Teu altar, Senhor. Atrai a gente para o altar da oração, para a vida na Tua presença, não apenas para o exercício, mas para colocar diante do Senhor
todas as coisas, com ações de graças, súplicas, petições, e provarmos a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Derrama a paz sobre o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.